Vamos falar um pouco dos cancelamentos de plano de saúde. Se você tem acompanhado as notícias aí de saúde do mercado, você deve ter visto ali notícias sobre cancelamento de planos individuais, planos coletivos. Isso tem assustado muita gente, né? Será que eu vou ter o meu plano de saúde cancelado porque eu estou tendo tal utilização e tudo isso? E, inclusive, a própria ANS, né, que é o órgão regulador, ele divulgou uma nota explicando coisas que a gente já conhece sobre questões relacionadas à exclusão ou cancelamento do plano de saúde. Então, como funciona isso? Basicamente, se eu tenho um plano de saúde individual ou familiar, o cancelamento ele não pode ser feito de maneira unilateral. Normalmente ela acontece por inadimplência, por fraudes, por exemplo. Então, a minha operadora de plano de saúde ela não pode simplesmente cancelar o meu plano, né? Então, quando isso acontece de maneira unilateral, o que a gente tem visto é a judicialização, né? Entrar em processo para garantir que você tenha a restabilização do plano de saúde. Já nos contratos empresariais e coletivos por adesão, é diferente, né? Porque aí a gente tem um contrato entre as partes que rege isso. Normalmente, o que acontece? Se eu tenho um contrato de permanência mínima de 12 meses, 24 meses, ambas as partes elas precisam respeitar nesse tempo de permanência mínima. Após esse período, pode acontecer, por exemplo, solicitações de reajuste, a própria empresa contratante ela pode solicitar aí o cancelamento do plano, a própria operadora de plano de saúde ela também pode solicitar o cancelamento, ou seja, tem um contrato que rege essa parceria, nesse plano de saúde. Então, a gente tem que se atentar aí em cada uma dessas individualidades. E muitos perguntam, Guilherme, eu vou ser excluído do plano de saúde? Aí é um outro tema, né? A exclusão também é um tópico diferente. Então, o plano de saúde ele não pode excluir individualmente uma pessoa do plano de saúde individual ou familiar. Isso não pode ser feito. Só pode ser feito, novamente, por inadimplência. Então, por exemplo, ficar 60 dias sem pagar o plano de saúde, ou por fraude. Então, se a operadora mostrar e provar que teve alguma fraude deliberada, isso pode acontecer, uma exclusão daquele beneficiário específico, ou no plano individual e familiar, ou no plano empresarial. Mas também, se eu sou uma empresa, eu contratei o plano de saúde, a operadora não pode vir falar, você vai excluir agora este beneficiário do plano de saúde. Isso não acontece. Então, quando a gente fala de cancelamento e de exclusão do plano de saúde, as regras da ANS são super claras. Isso acontece em apenas cenários ali de fraudes, de inadimplência e de perca de vínculo entre o colaborador e a empresa, né? Então, se você teve algum cancelamento de plano, viu essas notícias, se informe e aqui a gente tem mais conteúdo sobre isso.